Gênesis capítulo 39, verso 1 em diante. Vamos lá. Diz assim o texto sagrado: José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-os dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono, e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo da sua casa, e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela estava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos. Recusando-se a ir para a cama com ele e a ficar perto dela, aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e lhe disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o servo escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Então confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia prosperava. Vamos orar por esta palavra? Deus, Tu és poderoso, Tu és grande, Tu és perfeito. E tudo o que Tu faz, Tu sabe o que faz, porque tem uma história, tem um começo e tem um fim. E através da vida de José, o Senhor vai falar aqui conosco esta noite. Então abençoa o Teu Filho nesta palavra, ilumina ele com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Por favor, possa tomar os seus assentos. Vou procurar trazer aquilo que Deus tratou o meu coração, né? E ser bem realmente sucinto naquilo que temos para ver nessa noite, amém? Meus queridos, o texto lido para o nosso irmão Bruno expressa uma leitura, uma narrativa muito conhecida, né? Narrativa essa que fala sobre a história de José no Egito, né?
José em terra estranha, José em condição de escravo, José, de fato, um indivíduo sem nome, sem prestígio. Eu não sei se vocês perceberam a forma pejorativa que aquela mulher de Potifar tratou José. Como ele diz lá na frente, ó, este hebreu. Quando ele refere-se a esse hebreu, é de forma pejorativa, de forma humilhante, é esse hebreu, né? Esse escravo hebreu, ou seja, um indivíduo sem identidade, sem nome, sem posição. E em dado momento eu e você se encontra talvez semelhante a José, sem posição, sem identidade, sem uma referência a nível de sociedade. Mas eu quero dizer que mesmo que nós nos encontremos num estado tão contrário e precário como José se encontrou, mas nunca esqueça de uma verdade, que aqueles que Deus tem uma promessa, eles podem não ter nome, ele não pode ter prestígio, ele pode estar em terra estranha, mas Deus faz a diferença. Vocês creem nisso? E eu quero justamente trabalhar que é unicamente Deus quem faz a diferença. A gente muitas das vezes queremos ser evidente diante das pessoas, a gente quer buscar os nossos holofotes, a gente quer ser visto pelas pessoas, mas nunca esqueça que é Deus que te apresenta diante dos homens. Você crê nessa forma? Porque quantos, Alexandre, tentam se apresentar diante dos homens, quanto Ana Lívia tenta se apresentar frente aos homens, porém, quando Deus não apresenta, é terrível. Mas quando você se esconde atrás da cruz de Cristo, você vai ver Deus fazer um milagre, fazer a diferença. A gente vê isso na vida de José e em tantas outras personagens bíblicas. A exemplo vamos supor, de Davi. Quem estava lá naquele jantar, quem estava naquela refeição, para ser escolhido o rei de Israel, os filhos primogênitos, os maiorais, os grandes. E o profeta foi até enganado ao ver a semelhança de Eliabe e os demais irmãos, homens arrão, bonitos, formosos, e disse: aqui está de fato o rei que Deus escolheu. Aí Deus disse: não é da forma que vocês pensam, não é da forma que você está a pensar, mas é da forma que eu designei. Não tem mais alguém aqui, não tem um moleque, não, espere, que Deus realmente vai mostrar quem é de fato o rei, o qual ele escolheu. Eu quero dizer, se você pode se achar pequeno, sem nome, escravo, insignificante, mas eu só sei de uma coisa: se Deus tiver um propósito na minha e na tua vida, os propósitos de Deus são irrevogáveis, porque os propósitos de Deus não dependem de mim e de você, os propósitos de Deus dependem da graça e da sua pura misericórdia na minha e na tua vida. José é um exemplo disso. E quantos José estão sentados aqui, quantos José estão me vendo nessa internet, quantas pessoas estão aí de fato dizendo: eu não sei como vai acontecer, eu também não sei, eu só sei quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir o designar dele. Amém, meus queridos? E aqui eu queria permear com vocês simplesmente 3 verdades peculiares que esse texto nos ensina. A primeira verdade é que não importa onde você esteja, Deus é capaz de fazer você prosperar. Eu ignoro muitas pessoas. Como é que eu posso ser gente sumé? Como é que eu posso prosperar no Cariri? Alguém nunca prosperou, mas eu quero dizer que Deus faz diferente. Deus pode te levar em terra estranha, e Deus pode te prosperar em lugares que você nunca imaginaria que poderia ser bênção. Agora você tem que entender que é Deus que faz a diferença, e essa diferença de fato vai trazer a abundância, vai trazer a prosperidade. Agora toda a abundância e prosperidade tem que resultar na glória para Ele. O problema que eu vejo de muitos crentes é que esquecem de glorificar o Senhor, e quando esquecem de glorificar o Senhor, consequentemente eles vão caírem, porque Deus é claro, é categórico em dizer: a minha glória pois não darei a outro, e nem o meu louvor à imagem de escultura. Eu estava ontem dizendo ao pastor Sérgio, eu fui de uma época dos anos 90, que eu via Caio Fábio como um ícone da comunidade evangélica. Eu fui de uma época em que se tinha Ricardo Gundinho e tantos outros que eram referenciais teológicos, e hoje eu quero dizer a vocês que estão caídos. Quantos escândalos a gente tem visto por aí? Mas sabe o que é que tem caído? Sabe por quê? Porque esqueceram de atribuir a exclusividade da glória unicamente a Ele. Amém, meus queridos? Se você canta, a glória tem que ser para o Senhor. Se você prega, se você pastoreia, se você oferta, seja você o que venha a ser, nunca esqueça, é de Deus a glória.
E a gente não pode esquecer disso. E José não esqueceu disso. Amém, amados? José entendia que ele mesmo em terra estranha, Deus era capaz de fazer um milagre acontecer e as promessas se cumprirem em sua vida. E não importa onde você esteja, Deus é capaz de fazer você prosperar. O verso número 2 deixa bem claro aqui, olha, o Senhor, olha, Deus estava com José e veio a ser homem próspero, porque ele estava próspero, porque ele esteja próspero, porque ele foi um homem próspero. Só existe uma justificativa, porque Deus era com ele. Não importa o que as pessoas digam de você e de mim, o importante é o que Deus tem para mim e para ti. Você pode dizer amém nisso? Por isso que a gente vê em toda a narrativa está permeada de versões, de afirmações, melhor dizendo, mostrando que Deus, ao estar com José, Deus fazia ele prosperar, e fazer os outros prosperar, e fazer o entorno dele prosperar, porque Deus, quando entra no lugar, Ele faz a diferença. O verso 2 reitera isso. O verso 20, se você analisar, diz todo, o verso número 20, diz todo, o dono de José o tomou pela prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali José ficou preso. Diga comigo, e ali, vamos lá, e ali José ficou preso. Alguma coisa pode estar difícil, pode, mas se alguma coisa pode estar difícil, como José estava em terra estranha, hebreu, escravo, sem nome, mas ela pode piorar, sim ou não? Eu nunca esqueço de uma frase que eu vi um pregador dizer nos primórdios da consciência cristã: a obra de Deus começa difícil, a obra de Deus torna-se impossível, e depois a obra de Deus é feita. Se alguém pode achar que não pode piorar mais do que a pandemia, eu quero dizer você que pode. Você pode dizer amém? Amém ou não? Pode piorar, mas uma coisa eu sei, que existe um Deus no trono, e que nada foge do comando desse Senhor. A coisa estava piorando para José. José vamos supor, de administrador, de mordomo, passou a estar numa prisão. Por quê? Porque roubou o seu esposo? Não, porque foi fiel e não fornicou, não se prostituiu com a esposa dele, o qual era a única coisa que deveria ser verdade dentro daquela casa para José. E José foi parar na prisão. E aí, meus queridos, uma coisa que me chama a atenção, diz: José ficou na prisão. Aí o verso seguinte diz: o Senhor, porém, estava com José. É algo lindo que não simplesmente ele estava, mas o porém, como eu sempre digo a você, traz o sinônimo de adversidade, de contrariedade. Entretanto, porém, mas Deus estava lá, na prisão, fazendo a diferença. Não importa se você esteja em terra estranha, casa de sogro, de sogra, sem casa, sem nome, em prisão, nunca esqueça, Deus está comigo. Deus fará a diferença. Não importa se em pandemia ou sem pandemia, se Deus está no negócio, Deus fará a diferença. Porque eu sou prova disso. Eu tenho sido prova, tenho testemunhado do quanto Deus faz diferente, mesmo que as portas se digam todas fechadas. E aí, meus queridos, nunca esqueça, não importa onde você esteja, Deus é capaz de fazer você prosperar na prisão, onde quer que você esteja. No calabouço: ah, pastor, eu não estou na prisão, mas em dado momento, quantas situações nós estamos semelhante a alguém preso? A situação é tão caótica, é tão difícil, que a gente está sem ter nenhuma forma de agir. Nós estamos numa prisão sem muros, vocês entendem isso? Uma prisão sem algema, uma prisão em que nós não conseguimos fazer as coisas, porque nós estamos mais do que nunca totalmente dependentes de Deus. Mas nunca esqueça, assim como Deus era com José, que Deus venha ser com Gracinha, com Daiane, com Zé Maria, com Marcelino, com Paulo, com Ana Lívia, com Edmilson, com Zé Maria, que nós entendamos isso. Você crê nisso? José estava na prisão, José estava no Egito, José estava numa dificuldade terrível, mas nunca esqueça, porém o Senhor estava com José. E hoje Deus não está dizendo que está com José, porque José já passou.
está com os crentes hoje que entendem o que é promessa de Deus, ou entendem que Deus faz porque Ele faz, porque Ele é Senhor. Amém, meus amados? Vocês creem nisso? Diga amém por isso. Segunda verdade, Deus faz os outros ver em você a sua mão, a mão dele, no caso dele, fazendo a diferença. Se você atentar para o verso 3, vamos ver aqui, Potifar viu que o Senhor estava com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José não precisou colocar no Facebook, no Instagram, que Deus era com ele, né? Não. Precisa você dizer que você, Deus é comigo. Não, deixa o povo ver. O Salmo 126 está bem claro. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes. Os ímpios têm que ver Deus em nós. Você crê nisso? Os ímpios têm que ver a mão de Deus em mim, na tua vida. Não é nós que nós auto nos promovemos, não. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Não é para você dizer não, deixa as pessoas dizerem. Deus tem minha... Não deixe deles verem que Deus faz diferença. Não diz que José se promoveu, mas deixa bem clara a narrativa, diz que Potifar viu que o Senhor estava com José. Quem viu foi Potifar, quem viu foi o adversário, quem viu foi o dono dele, o qual em dado momento até conduziu ele à prisão, como nós acabamos de ver. Mas ele não poderia deixar de negar que tinha algo diferente na vida de José, e esse algo era Deus. Amém? Se existe uma coisa que preste na minha e na tua vida, a não ser que preste alguma coisa que venha ter uma relevância, é a diferença da mão de Deus. E a mão de Deus faz diferente. Eu creio nisso, meu querido. Você tem que entender que é Deus que faz a diferença. Você vê que o Potifar, ele viu que o Senhor estava com José, e tudo que fazia o Senhor, que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. O verso 4, meus queridos, e assim José achou graça diante dos olhos do seu dono, e servia ele, e por ele, pôs José por mordomo de sua casa, e lhes passou tudo nas mãos que tinha. Amém? Isso aqui mostra, meus queridos, que quando Potifar enxergou que Deus estava com José, ele disse, não, esse homem é diferente. O Deus do Egito, os deuses do Egito, os ídolos do Egito são ídolos. Agora José, esse homem serve ao Deus Altíssimo. Eliseu passava em Sunem, e a sunamita, ao ver Eliseu, disse, esse homem é um homem de Deus. Eu quero dizer que Sumé tem que enxergar em mim e você, mulheres e homens de Deus, crentes salvos, e ver Deus fazendo diferença. Amém? A gente tem que ser luz do mundo e sal da terra. A gente tem que fazer diferença. Amém? E essa diferença tem que resultar na glória de Deus. Quando eu falo em prosperidade, não é ter carro meramente, não é ter casa, é ter a bênção, meu querido, é ter a paz, é ter o Espírito fluir. A qualidade de crente que o cara corre às léguas para... Não, o crente, ele mesmo na luta, mas ele entende que tem paz, que tem graça, que tem vitória, que tem triunfo. Ele diz, eu tô ferido hoje, mas amanhã eu vou se levantar. Eu estou aqui caído, mas não é prostrado. Num momento como esse de crise, tem muitos ímpios que estavam aí, tem mais fé do que crente. Prova disso, vamos supor, é você ver a quantidade de gente que tem na beira de um bar, e a quantidade de crente que tem na igreja. Quantas vezes as pessoas têm muito mais entusiasmo de fazer as obras das trevas, e nós que somos crentes, não temos entusiasmo de fazer a obra da luz. E aí se cumpre o que a palavra do Senhor deixa bem claro, né? Que os filhos das trevas são mais prudentes, né, do que os filhos da luz. E aí, meus amados, eu e você é chamado para fazer a diferença em nome de Jesus, onde quer que estejamos. Não importa se tenhamos ou não identidade, nome.
Mas Deus faz a diferença e Deus te fará o apresentar frente aos homens. Eu ignoro muito aqueles obreiros, aqueles pastores que bajulam os seus superiores. Eu sempre digo, respeito é necessário, Alexandre. Respeito é necessário. Bajulação não. Honra só ao Senhor, glória só ao Senhor. Para você subir no cargo, para você subir no ministério, para você subir, seja fiel ao seu Deus, o único Senhor, e se prostre só diante dele. E se você for fiel a Ele, Deus vai ser fiel a você, porque Deus é tremendo com aqueles que de fato são fiéis com Ele e que o honram. Amém? Mas lembre-se do que José fez. José foi um homem que entendeu que Deus era capaz de fazer um milagre em sua vida. Terceiro ponto eu queria ver com vocês, meus irmãos, é que quando Deus faz a diferença na sua e na minha vida, a bênção é plena. Se vocês atentarem aqui o que diz a santa palavra de Deus no verso 5, vamos lá, o verso 5 deixa bem claro, olha, e desde que Potifar fez o mordomo de sua casa e entregou tudo, o Senhor o abençoou na casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo, e tinha tanto em casa quanto no campo. E Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José. Se você ver comigo o verso de número 4, 5, 6, tem a palavra tudo, tudo e tudo. Esse tudo incluía a bênção no campo e a bênção na casa. E em tudo, diz o texto, que pela diferença que Deus tinha na vida de José, ele fazia, como é que diz, o Potifar prosperar pela mão de Deus na vida de José. E não era uma bênção parcial, era uma bênção plena. Quando Deus manda a bênção, Deus, meu amado, faz nós cairmos na graça do povo. Deus, quando faz o milagre, quando Deus faz a coisa, Ele faz por completo. Eu não sei se você está lembrado que há 15 dias atrás eu vim à igreja e disse que a oferta que a gente tinha recebido já tinha se quitado, pagos as peças. E eu disse, ligo para Mateus, meu irmão, a gente precisa, como é que para a gente botar para funcionar o computador? Eles, pastor, sem a placa de vídeo não vai ter sentido nenhum. Quanto é a placa? 1.360. Amanhã, na segunda-feira, destinado, vou dar R$100. Viu, Alexandre? Vou dar R$100. Vou comprar no cartão. Isso de manhã. Quando chega 11 horas, alguém liga para mim e diz, manda número. Porque eu vi o senhor pedindo aqui no domingo, por uma causa justa. Mandou R$1.000. Bota no WhatsApp, outro dá 80, outro dá 50. Eu sei que a placa já está aí funcionando. Sabe o que é isso? É você cair na graça do Senhor. É porque Zé Maria presta? Não. É porque quando Deus está no negócio, a graça flui. Vocês entendem isso? Entenda isso, que é Deus que faz. Aí vou eu se vangloriar e se esnobar porque estão com o computador agora potente. Não. É a graça de Deus. É a misericórdia. Mas uma coisa que eu quero dizer aqui a você, deixe Deus fazer. Não queira você se intrometer, não queira você se exibir, não queira você se esnobar, porque Deus não divide glória com ninguém. Amém, meus amados? José compreendia isso. José era um indivíduo que ele tinha uma promessa. José foi na condição de escravo, na condição de forasteiro, mas ele tinha uma promessa. Ele descansava em uma promessa, e essa promessa Deus o cumpriu, porque Deus cumpre na minha e na tua vida, onde quer que estejamos, e na certeza de que onde quer que estejamos, e da forma que estejamos, Deus cumpre, porque Ele é fiel. Ele diz, ainda que vocês forem fiéis, eu continuo
fiel. Fiel para o quê? Para com a palavra dele. Fiel com o propósito. Eu já vi alguém dizer, não, pastor, Deus não pode cumprir, porque o anjo vem com a bênção e depois ele sobe porque você não está no lugar. Eu quero dizer, se Deus designou a bênção para mim, para a tua vida, se eu tiver troncho, torto, desmantelado, Deus dá uma lapada de um lado, dá uma cacetada de outro, mas Deus cumpre o querer dele, porque os propósitos de Deus são irrevogáveis. José tem um sonho, José tem uma promessa. Tentaram sucumbir o sonho de José, né? O verso 1 diz, os ismaelitas conduziram José ao Egito. E eu pensando no que ele diz lá na frente, depois no final de Gênesis, não foi vocês que me induziram aqui, não foram os ismaelitas que conduziram aqui, foi Deus. Eu quero dizer, muitas vezes Deus empurra no vento, Deus empurra eu e você por uma situação que eu nem sei, eu só sei de uma verdade: Deus tem o comando da história em suas mãos. E o que Deus tem para realizar na minha e na tua vida, sabe quem é que vai impedir? Ninguém. Isaías 43, 13, antes que houvesse dia, diz, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, diz Deus, quem impedirá? Por isso eu descanso. Por isso eu entendo que qualquer coisa que está acontecendo, que resulta na glória dele, é Deus fazendo diferença. Vamos dizer junto? É unicamente Deus que faz a diferença. Só Ele faz a diferença. Por fim, meus irmãos, não importa o lugar onde você se encontre, a posição, e nem muito menos a sua posição social, se o Senhor tiver propósito em sua vida, o milagre, a provisão virá. Ele é fiel para promover e cumprir cabalmente a sua palavra em mim e na sua vida, e assim fazer a diferença, né? Mesmo diante das contrariedades da vida. Se Deus tem projeto na sua vida, se Deus tem negócio, se Deus tem sonhos, esses sonhos vão se realizarem. Vocês creem nisso? Chega de ansiedade, chega de angústia, seja de sentimento de inferioridade e muito menos de superioridade. É Deus quem faz a diferença. E não só Deus faz, não unicamente, como eu digo, só Deus, é unicamente Deus, apenas Deus e suficientemente Deus. Se você tiver de honrar, honra Ele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Você pode aplaudir o nome dele, você pode celebrar o nome dele, você pode dizer que Ele é grande, só Ele é grande e só unicamente Ele é grande.